Sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas missionários da luz. Meu nome é Lívia e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do progresso. E para isso eu trouxe uma questão que está no Livro dos Espíritos. A questão é a 783 e ela diz o seguinte: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade. Quer dizer, a humanidade ela vai crescendo, se aperfeiçoando, se aprimorando de maneira sempre progressiva e lenta, né? Devagarzinho, de passinho em passinho, né? Ao que os espíritos responderam assim: ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto dever, Deus o sujeita, de tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, os espíritos vêm trazendo para a gente que sim, que há o progresso lento, né, que vai caminhando de passinho em passinho, mas que quando um povo, uma população, não acompanha devidamente esse progresso, essa melhora, né, esperada daquele grupo, que daí é enviado para a humanidade, né, para aquele grupo em especial, essa questão desses abalos, né, que podem ser físicos ou morais, transformando então essa população. E quando eu li essa questão, eu pensei muito no que nós estamos passando, né, nós, a humanidade toda, né, com essa situação da pandemia. Que grande abalo físico e moral nós estamos vivendo nos últimos tempos, né? E a gente não tem como deixar de refletir, pensando nisso, sobre o que acontece, né? O que é esperado de nós com esse momento, né? O que é espiritualidade maior? O que eles esperam de nós como humanidade nesse momento delicado pelo qual nós estamos passando? E pelo que nós vemos aí na questão do Livro dos Espíritos, há um chamamento muito forte para que nós tenhamos essa atitude proativa de melhoramento, não é verdade? Como se viesse como um abalo para a humanidade toda, questionando e chacoalhando, falando assim: vocês estão sendo o melhor que poderiam ser? Como que está a questão moral da população, né? Como nós estamos agindo, como nós estamos olhando para aqueles que estão ao nosso redor, como nós estamos crescendo enquanto humanidade. E sobre isso tem um texto muito interessante do Emmanuel que eu trouxe para compartilhar com vocês também. O texto se chama Evolução e Felicidade. É uma psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel e está no livro Ceifa de Luz. E o Emmanuel, ele nos traz para uma reflexão sobre a questão da evolução, do progresso, que ela segue dois caminhos, né? A evolução da parte intelectual, científica, né? E a evolução moral, ambas necessárias para o nosso crescimento. Mas a gente pensa assim: será que uma é melhor que a outra, é mais necessária que a outra, é mais importante que a outra? E a gente começa a entender que muitas vezes a gente dá uma importância enorme, gigantesca para a evolução material, para a evolução científica, que ela é sim extremamente importante, mas o problema não é a gente dar importância para ela. O problema é a gente esquecer de dar importância para a evolução moral. A gente se apegar muito no crescimento material, científico, intelectual, e se esquecer, deixar de lado a necessidade do crescimento moral, né? Da melhora espiritual, da melhora no agir, da melhora no sentir, que também é tão necessário e importante para o nosso crescimento em humanidade, como espíritos imortais que somos, né? E nesse texto, o Emmanuel nos faz uma reflexão que é a seguinte: olha só. Onde os eletrocardiógrafos capazes de medir o grau de dedicação dos pais pelos filhos? Onde os computadores que nos traduzam em número e especificação as doenças suscitadas pelo ódio? Como encontrar as máquinas que possam frenar entre os povos os impulsos da guerra e da delinquência? Em que prodigioso supermercado adquirir exaustores das paixões que na terra, enquanto encarnados, tanta vez nos devastam a alma, inclinando-nos à loucura e ao suicídio?
E onde, por fim, surpreender as engrenagens que nos mantenham aí no mundo com serenidade e equilíbrio, frustrando-nos as lágrimas quando apertamos em vão entre as nossas as mãos desfalecentes das criaturas queridas que se despedem de nós, antecedendo-nos na viagem da morte. Não te apaixones pelo progresso sem amor. E aí a gente para pensar. Quanto que a gente está se apaixonando pelo progresso puramente material e esquecendo do amor, esquecendo do progresso moral, esquecendo dos ensinamentos que Jesus nos trouxe para crescermos como humanidade, né? Para sermos bons cidadãos, para sermos pessoas de bem, pessoas melhores, pessoas que colaboram sim para o progresso do planeta, mas de uma maneira mais completa, né? Auxiliando aos que estão ao redor, compreendendo, perdoando, se elevando de fato. E ele encerra esse texto dizendo o seguinte: atende à evolução para aperfeiçoar a vida, mas cultiva a fé e a paciência, a humildade e a compreensão que te balsamizem o espírito, porque não existe felicidade sem amor, e não existe amor sem responsabilidade fora das leis de Deus. Quer dizer, a gente tem necessidade sim do progresso material, ele é importantíssimo, progresso científico, progresso intelectual, os novos conhecimentos, eles são de extrema importância para a nossa vida, para melhorar o mundo em que nós vivemos, para melhorar como nós nos sentimos no nosso dia a dia, né? Porém, ele não pode vir sozinho. Um progresso material sem um progresso moral, sem amor, sem respeito, sem fé, sem humildade, pode trazer sim grande devastação para a humanidade. Então, o chamado que a espiritualidade traz para a gente é nesse sentido. Olha, abençoa e trabalha pelo progresso material, sim, ele é importante, é necessário para a evolução dos povos, mas não se esqueça da necessidade do progresso moral. Não se esqueça da necessidade do amor no dia a dia de cada um. Não se esqueça da humildade, não se esqueça da paciência, não se esqueça da fé, não se esqueça dos sentimentos que você traz no coração. E como você se sente quando falta algo disso na sua vida? Quando falta amor, quando falta paciência dos que estão ao seu redor. A gente necessita disso para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, que a gente possa ter essa lembrança no nosso dia a dia, que a gente possa se vigiar e buscar isso constantemente ao nosso redor. As máquinas não medem, nem fazem produzir mais amor, mais sentimento, nada disso. Isso é com a gente, isso é necessário a decisão e o esforço de cada um. Então, saibamos sim, trabalhar pelo progresso intelectual, que é tão necessário, o progresso científico, e a gente está percebendo nessa situação de pandemia o quanto ele é importante, o quanto ele é necessário para trazer esse alívio para a humanidade, mas não nos esqueçamos que não é só ele que é necessário vir, é necessário vir um progresso moral também, é necessário vir o desenvolvimento da fraternidade, é necessário que nós saibamos olhar para aquele que está ao nosso lado, aquele que está ao nosso redor, como nós gostamos de ser olhados. É necessário que a gente tenha olhos para perceber que as nossas necessidades são também as necessidades de toda a humanidade. Todo mundo precisa de afeto, todo mundo precisa de atenção, todo mundo precisa de paciência, todo mundo precisa de perdão. Que a gente saiba trabalhar também essa asa da evolução, né? Que a evolução é como se fosse um anjo de duas asas, né? A intelectual e a moral. Que a gente saiba dar a importância e o valor que essas duas asas têm. A parte intelectual e científica extremamente necessária e a parte moral, também extremamente importante para o momento que nós estamos passando e para todos os momentos evolutivos da humanidade. Fica aí essa reflexão para que a gente possa olhar para dentro e buscar essa melhoria dentro de cada um de nós também. Um beijo grande a todos, muito obrigada pela atenção e nos vemos na próxima reflexão.